Hey there, aqui é a Teacher Samantha, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula aqui do canal English Trip. E nessa aula a gente vai ver um pouco sobre o Simple Present para as três pessoas do plural, you, we and they, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a Affirmative Form. Mas antes da gente entrar na Affirmative Form, que é a forma afirmativa, vamos só relembrar quando que nós usamos o Simple Present. Então, basicamente, a gente vai usar o Simple Present para falar sobre rotina, para falar sobre gosto, preferência, coisas que geralmente nós fazemos, para falar sobre fatos, verdades de forma em geral. Então, basicamente, esses são os casos que nós usamos o Simple Present, ok? E a forma afirmativa, Affirmative Form, nós sempre vamos ter aqui o sujeito, ok? Depois nós temos o verbo e o restante da frase. Então, nessa aula, como nós estamos trabalhando com essas três pessoas aqui, you, we and they, que é vocês, we é nós, they, eles ou elas, são as três pessoas do plural. Então, hoje a gente vai focar somente nessas três pessoas. Depois do sujeito, nós temos o verbo, lembrando que aqui o verbo já está conjugado, né? Então, por isso que a gente não fala to have, a gente tira o to para fazer a conjugação dele, né? Então, nós vamos falar you have, o restante da frase, coffee for breakfast. You have coffee for breakfast. Vocês tomam café no café da manhã. We have coffee for breakfast. Nós tomamos café no café da manhã. They have coffee for breakfast. Eles ou elas tomam café no café da manhã. Então, lembrando que aqui a gente já está conjugando, né? Vocês tomam, nós tomamos, eles ou elas tomam, ok? Então, o verbo é da mesma forma para essas três pessoas aqui. Depois, dá uma olhadinha na primeira aula do Simple Present para I and you, que eu deixei aqui no canal, eu já dei essa aula, né? Lá eu dou uma explicada bem detalhadamente como que funciona, né? Essa estrutura aqui afirmativa no Simple Present. Está bem passo a passo lá. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada, tá? Então, basicamente, essa é a Affirmative Form. Agora vamos ver aqui alguns exemplos usando essa Affirmative Form. Repeat after me. Faça a repetição aí comigo. They have juice for breakfast. We drink coffee in the morning. You have fish for lunch. E o que quer dizer cada uma dessas frases aqui? A primeira, nós temos aqui o sujeito they, que é eles ou elas. Depois nós temos aqui o verbo have, que nesse caso, quando é junto com, quando a gente usa have para comida e bebida, né, quer dizer beber ou comer. Então, they have juice, eles ou elas tomam suco. Have juice, tomam suco for breakfast, no café da manhã. We, nós, drink coffee, nós bebemos café in the morning, de manhã. Nós bebemos café de manhã. You, vocês, né? Have fish. Vocês comem peixe for lunch, no almoço. Vocês comem peixe no almoço, ok? Então, só recapitulando aqui. They have juice for breakfast. We drink coffee in the morning. You have fish for lunch, alright? Então, todas essas frases são as frases afirmativas. A gente está afirmando nesses três exemplos aqui. Agora, a negativa. Como que nós fazemos para negar no Simple Present? A gente apenas vai adicionar, a gente vai acrescentar o don't, que é o auxiliar do plus not. Aí, na forma contraída, fica don't. Do mais not vai ficar don't. Então, na afirmativa, nós acabamos de ver, nós vimos também na outra aula, né? Com o sujeito I. I have coffee for breakfast. Eu bebo café no café da manhã. I have coffee for breakfast. Se eu quero negar, quero passar essa frase para negativa, eu vou acrescentar o don't logo antes da ação, antes do verbo aqui. I don't have coffee for breakfast. Eu não bebo café no café da manhã. Então, basicamente, essa é a estrutura da negativa. Nós temos o sujeito, no caso aqui da aula de hoje, you, we and they. Depois nós temos o do mais not, que a forma contraída vai ficar don't. E o verbo na base form, né, já conjugado, have, e o restante da frase, no caso aqui, coffee for breakfast. Então, basicamente, essa é a estrutura da forma negativa no Simple Present. You don't have coffee for breakfast. Vocês não bebem café no café da manhã. We don't have coffee for breakfast.
Nós não bebemos café no café da manhã. They don't have coffee for breakfast. Eles ou elas não bebem café no café da manhã. Ok? Basicamente, é a estrutura da forma negativa. Só acrescentar o don't antes do verbo. Muito bem, vamos ver alguns exemplos aqui na negativa. Repeat after me. They don't have juice for breakfast. We don't drink coffee in the morning. You don't have fish for lunch. You don't have fish for lunch. Ok? Muito bem. O primeiro exemplo aqui, ó. They don't have, ou seja, eles ou elas não bebem juice, suco, no café da manhã. Juice for breakfast, ok? We don't drink, nós não bebemos o quê? Café de manhã. Coffee in the morning. You don't have, vocês não comem fish for lunch. Vocês não comem peixe no almoço. As três negativas, ok? Então, aqui nós temos they don't have juice for breakfast. We don't drink coffee in the morning. You don't have fish for lunch. Alright? Muito bem. E na interrogative form, como que a gente vai fazer na forma interrogativa? Basicamente, a gente vai ter que acrescentar o auxiliar do. Esse aqui é um verbo auxiliar. A gente não vai traduzi-lo. A gente vai colocar o do sempre para iniciar a pergunta. Então, na afirmativa, nós vimos aqui que nós temos you, nós falamos you have coffee for breakfast. Vocês bebem café no café da manhã. Aí se eu quero perguntar, vocês bebem café no café da manhã? Basta já iniciar a pergunta com o do e o restante mantém. A gente não altera nada, ok? Então a gente vai falar, do you have coffee for breakfast? Do you have coffee for breakfast? Vocês bebem café no café da manhã? O do, ele é só está indicando pergunta. Então, a gente não vai traduzir. Ele é só um indicativo de pergunta, é um auxiliar de pergunta no Simple Present, ok? Então, basicamente, a estrutura na Interrogative Form, nós vamos iniciar já a frase com o do. Depois, nós temos o sujeito, you, we and they, que é o tema da aula de hoje. E o verbo, na Base Form, no caso aqui é have, e o restante da frase, coffee for breakfast. Então, esses exemplos aqui, do you have coffee for breakfast? Vocês bebem café no café da manhã? Do we have coffee for breakfast? Nós bebemos café no café da manhã? Do they have coffee for breakfast? Eles ou elas bebem café no café da manhã? Observe que em momento nenhum a gente vai traduzir esse do. Ele é só um auxiliar de pergunta, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui para complementar a explicação do interrogative form. Então faça a repetição comigo, ó. Do you have cheese for dinner? Do we eat a lot of fast food? What do they have for breakfast? A primeira pergunta, o que quer dizer? Do you have cheese? Vocês comem queijo for dinner no jantar? Vocês comem queijo no jantar? Segunda pergunta, do we eat? Nós comemos a lot of, muito, o que? Fast food. Nós comemos muito fast food. A terceira aqui, what? O que, né? Do they have? O que eles comem? Ou o que eles têm for breakfast, no café da manhã? O que eles comem no café da manhã, ok? Quando eu tenho uma double it question, então a gente vai iniciar com ela aqui, ó, que é essa palavrinha com WH. A gente vai colocar o what antes, depois a gente mantém o do, né, que é o nosso auxiliar de pergunta, nos indicando que é pergunta, e depois temos o restante da frase aqui, ó. They have for breakfast. What do they have for breakfast? O que eles comem no café da manhã? Alright? Muito bem. Então vamos recapitular aqui. Do they have cheese for dinner? Do we eat a lot of fast food? What do they have for breakfast? Lembrando sempre de fazer a entonação, que é pergunta, né? No inglês também nós vamos fazer a entonação de pergunta, ok? Não se esqueça disso. Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para você hoje aqui, né? Na aula do Simple Present. E deixa o seu joinha aqui e se inscreva no canal. Bye, bye!